o Brasil, ao longo dessas últimas quase 5 décadas, desenvolveu uma agricultura baseada em ciência. Então, a Embrapa e outros parceiros, universidades, institutos de pesquisa estaduais e, principalmente, o setor produtivo, desenvolveu uma agricultura baseada em ciência que hoje alimenta 800 milhões de pessoas em todo o mundo, né, preservando 2/3 do nosso território, né? Então, felizmente, o Brasil investiu em tecnologia, investiu em ciência, investiu em inovação e eu digo que não só alimentamos o Brasil, mas alimentamos 12% da população global, né? E vamos seguir crescendo. Pois é, eu ouvi dizer uma vez, e acho que talvez seja real, que a cada 5 pratos, um tem um produto brasileiro, uma proporção assim bastante forte. A gente pode considerar que é mais ou menos isso, seria algo em torno de 20%, né? Isso obviamente varia de cadeia produtiva para cadeia produtiva, né? De produto para produto. Por exemplo, nós somos os maiores produtores de suco de laranja. Ano passado fomos os maiores produtores de soja, né? As pessoas podem pensar, mas eu não como soja, né? Mas você provavelmente come, né, carne de frango, carne suína, enfim, às vezes, em alguns casos, carne bovina, né? Então, esse cálculo, dependendo da cadeia, a gente pode sim dizer que a cada 5 pratos, um é do Brasil. Mas o número redondo mesmo, quando a gente pega todas as cadeias produtivas, é de 12% da população global, né? São 800 milhões de pessoas. Os países europeus, sobretudo a França, o Macron, alguns países do Noruega, etc., acusam muito a gente de destruir o meio ambiente, acusam o agronegócio brasileiro. Eu não sei se porque eles estão interessados em produzir e não querem que a gente produza, ou se a gente realmente não cuida do ambiente. Uma vez a ministra Tereza Cristina me disse que a gente não polui, não destrói que as nossas matas por conta do agronegócio, que a gente teria capacidade de produzir até muito mais. Isso faz sentido? Faz sentido o que a ministra disse e não faz sentido o que o Macron e outros na Europa dizem, né? Eu tenho andado muito, tenho viajado muito pelo mundo, acabo de voltar de uma missão internacional e no mês de fevereiro estive no Oriente Médio, na Europa. O que a gente percebe, Leda, é que tem muita desinformação, né? Tem informação enviesada, tem o que eu chamo dos bobos úteis, né, que ficam propalando essas informações inadequadas, e, obviamente, tem um jogo comercial muito pesado, né? Eles sabem que o Brasil é uma potência agroambiental, né? Você veja que nós produzimos grãos, no ano passado, 257 milhões de toneladas de grãos, usando 7,8% do nosso território, né? Isso é dado da NASA, né? A Embrapa fala que é 7,6%, né? A gente consegue sobreviver com esse 0,2% aí de diferença, né? Nós utilizamos 21% do nosso território de pastagens e 1,2% de florestas plantadas. Então, em suma, o Brasil usa 30% do seu território para produzir alimentos, fibras e bioenergia, né? E preserva outros 66%. Então, para quem está nos acompanhando aqui nessa live hoje, Leda, só para ter uma ideia, 66% do território, isso são dados da Embrapa, mas que foram confirmados agora pelo MAP Biomas, que é um projeto que tem a Google, enfim, envolvida, né? Isso são 564 milhões de campos de futebol, ou 564 milhões de hectares, ou uma área equivalente à superfície de 23 vezes o Reino Unido, 131 vezes a Dinamarca e 9 vezes o tamanho da França do presidente Macron, né? Então, nós temos problemas? Temos. Temos problema de desmatamento ilegal? Temos. Precisamos combater? Precisamos. Agora, dizer que o Brasil produz destruindo o meio ambiente está muito longe de ser verdade. É inveja mesmo, né? Uma forçação de barra para colocar o produto deles no mercado e destruir o da gente mesmo, não é? O Brasil ele tem uma
uma grande responsabilidade, né, dessas próximas décadas de alimentar o mundo. Você veja, nós hoje usamos, na primeira e na segunda safra, né, que quem está nos acompanhando aqui para entender, nós plantamos uma vez no solo, usamos 54 milhões de hectares aproximadamente, né, que é 5% do território brasileiro, vamos arredondar. Né? Depois, nós plantamos mais 18 milhões de hectares, ou seja, arredondando, nós usamos 70 milhões de hectares para produzir alimentos para o Brasil. Né? Depois, nós temos 90 milhões de hectares de pastagens degradadas. Quem já viajou pelo interior do Brasil, passa na estrada, vê aquele pasto ali que está com aqueles cupinzeiros, né? Tem aquelas roçorocas, aqueles buracos, aquilo ali é pasto degradado. Nós conseguimos, com tecnologia, e a Embrapa já vem fazendo isso, Leda, converter, né, pelo menos metade dessas pastagens degradadas em agricultura. Então, assim, o Brasil, nesses próximos anos, ele pode dobrar a área de produção de alimentos, né, pode aumentar com tecnologia, e a Embrapa já vem fazendo isso, né, a sua produção, e nós vamos alimentar o mundo. E, obviamente, que isso incomoda os nossos competidores, os nossos concorrentes, né? Mas a estratégia de atacar, ela não para em pé, né? Porque tem um pesquisador americano, né, já falecido, que ele dizia o seguinte: em Deus eu acredito, todos os outros têm que trazer dados. Então, a única pessoa que ele acreditava, sem ver os dados, era Deus. Né? E o que a gente tem feito, Leda, né? Então, eu estive na Dinamarca, Reino Unido, Portugal, fui à COP26, depois aos Emirados, Estados Unidos, Costa Leste, Costa Oeste, levando dados e fatos. E quanto a dados e fatos, não há argumentos. Né? Então, esse o nosso trabalho, é isso que nós temos feito, de mostrar o verdadeiro Brasil, a verdadeira potência agroambiental. Foi importante ter ido a Dubai, por exemplo, naquela exposição? Foi ótimo, foi uma excelente oportunidade. Nós estivemos em 3 eventos lá nos Emirados Árabes. Né? Nós estivemos na Expo 2020, onde no dia 19 de fevereiro nós tivemos um evento fantástico no Pavilhão Brasil, que, aliás, ficou entre os 5 pavilhões mais visitados da Expo 2020. Né? No dia 19 de abril, comemorou-se 200 dias para os 200 anos da independência do Brasil. Nós tivemos a Semana do Agro lá, mostrando essa agricultura de baixo carbono, a agricultura sustentável brasileira. Participamos da Go Foods, que é a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente, com a presença de 114 empresas brasileiras. E foi, enfim, dei palestras, seminários, conversei com 7 canais de televisão e jornais da região. Saiu uma matéria no Jornal da Malásia de página inteira. Eu tive que copiar e jogar no Google Translator, porque eu não falo, obviamente, malaio. Né? Então, foi fantástico. Foi uma experiência fantástica. E nós estamos avançando na parceria com os Emirados. Né? Amanhã mesmo, às 8h30 da manhã, tem uma reunião, né, com os nossos parceiros lá, e nós vamos avançar. E o que você chama de avançar com os parceiros árabes? Tá. Eles têm um problema sério, né, que é a insegurança alimentar. Né? Eles importam 92% de todos os alimentos que consomem. E nós aqui no Brasil, né, que muitas vezes vamos aí a um supermercado e vemos essa fartura de cores e sabores, né, e que temos o frango aí a 18, 20 reais o quilo, né? Por exemplo, o frango lá em Dubai é 90 reais o quilo, né? Eu mostrei para minha filha mais velha, que mora em Uberlândia, o preço lá, ela quase caiu para trás. E o que eles estão nos demandando, eles querem montar uma estrutura de biotecnologia, né, para formar conhecimento básico, para que eles possam, em algum momento, poder explorar o potencial. Não só das terras lá, que são muito áridas, né, a possibilidade de produção lá é baixa, né, mas também produzir em outros locais, por exemplo, na África.
E com isso nós captamos recursos para a Embrapa, então nós estamos assinando um contrato de cooperação para captar recursos, né, para a Embrapa, para que nós possamos ter mais recursos para investir na pesquisa que vai ajudar o Brasil. E nós abrimos portas para as empresas brasileiras lá também. Então, acho que é uma relação ganha-ganha que nós temos com eles. A Embrapa é uma empresa brasileira, uma empresa do governo, é o quê? A Embrapa é uma empresa pública de direito privado da administração indireta vinculada ao governo federal, 100% pública. É uma empresa que tem um papel extremamente importante na garantia da segurança alimentar do brasileiro. Acho que é importante dizer aqui, Leda, e é uma história, eu aprendi com o nosso pessoal da comunicação que comunicar e contar histórias, né? Na década de 70, o Brasil era importador de alimentos. Então, os mais jovens que estão nos acompanhando aqui não vão se lembrar, mas nós importávamos, por exemplo, carne da Europa. Nós importávamos leite dos Estados Unidos. Nós importávamos feijão do México, né? Então, eu tenho certeza que lá em 86 você deve ter dado a notícia de que nós estávamos comprando carne da Europa que estava com medo que tivesse contaminada a radiação de Chernobyl, né? Que foi o ano do acidente de Chernobyl. E aí, porque o Brasil investiu em ciência, tecnologia e inovação ao longo dessas últimas décadas, nós saímos de uma situação de importador para ser uma das maiores potências, né, do mundo na produção de alimentos, fibras e bioenergia. E a Embrapa, né, eu sou profissional de carreira da empresa, tenho 28 anos de Embrapa, a Embrapa esteve na base dessa fantástica saga, né, que nós nos orgulhamos muito, que nós temos que contar isso para o mundo, né? E essa oportunidade que você me dá aqui hoje é excelente de poder contar essa história. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.